que poderia ser pior do que terminar seu primeiro relacionamento e descobrir que você estava sendo manipulada emocionalmente sem perceber? Pois é exatamente isso que acontece com Xixi. Ela está namorando o Eric, seu primeiro amor, mas ele começa a exigir que ela mude várias coisas em si mesma. Quer que ela se vista de maneira diferente, que pare de praticar esgrima porque sua roupa fica suada e ela fica com cheiro ruim, além de reclamar da aparência dela. E o pior é que Eric ainda tenta inverter a situação, dizendo que foi a própria Xixi quem sugeriu que os dois deveriam se adaptar um ao outro. Só que olhando para o que está acontecendo, quem está exigindo que o outro mude o tempo inteiro é ele. Para mim, isso deixa muito claro como ele está manipulando os sentimentos dela para conseguir uma versão de Xixi que seja mais conveniente para ele. Xixi começa a perceber que alguma coisa está errada. Ela aceitou aquele relacionamento porque acreditava que Eric seria provavelmente a primeira e última pessoa a pedir que ela namorasse. Então ficou emocionada e aceitou sem pensar muito. Quando começa a conversar com os amigos sobre o relacionamento, todos percebem o que ela ainda estava tentando entender. Aquilo não parecia saudável e o melhor seria terminar. Ela decide conversar com Eric, mas antes escuta uma conversa dele com outro amigo. E sinceramente, é revoltante. Eric fala de Xixi como se ela tivesse implorado para ficar com ele e como se ela tivesse sorte por alguém aceitá-la daquele jeito. Um amigo aparece ao lado dela e deixa claro que aquilo não era verdade. Então Xixi simplesmente joga uma luva no rosto dele e o desafia para um duelo de esgrima. E ela ganha. E ganha com facilidade, porque Eric nem era tão bom assim na esgrima. Para completar, Xixi termina o relacionamento publicamente. Confesso que depois de tudo que ele fez, eu ainda queria que ela tivesse humilhado um pouco mais. Porque não foi simplesmente um namoro que deu errado. Ele estava fazendo Xixi duvidar de si mesma para conseguir controlá-la. Depois disso, a amiga de cabelo rosa escreve um artigo no jornal da academia contando sobre o duelo e elogiando Xixi. Algumas garotas até começam a admirá-la. Só que mesmo tendo se livrado de Eric, Xixi fica desacreditada em relacionamentos e pensa que talvez seja melhor nunca mais sair com ninguém. Sua amiga tenta impedir esse pensamento, lembrando que existem pessoas que gostam dela e que, com o tempo, ela pode encontrar alguém que realmente a valorize. E então chega ao festival da academia. A família de Corey aparece para prestigiar o clube de magia dele e de Xixi, e até surge aquela situação engraçada em que a mãe dele praticamente dá a entender que já aceita Xixi na família. Depois, Xixi aproveita o festival e encontra uma cabana de previsões, onde está seu amigo Van. Ele tira algumas cartas para ela e quando pergunta sobre o futuro amoroso, aparece a carta do cavaleiro. Svan diz que um cavaleiro de cabelos brancos surgirá na vida dela. Convenhamos, ele estava praticamente apontando para si mesmo, mas Xixi prefere não acreditar muito para não interpretar errado. Mais tarde, ela apresenta uma dança com espadas e deixa todo mundo impressionado. Depois da apresentação, Xixi se senta sozinha perto de uma fonte para descansar. Svan aparece e entrega um crepe para ela. Ele diz que queria vê-la novamente e elogia sua apresentação. Xixi fica emocionada e envergonhada, mas quando tenta responder, Svan inventa uma desculpa e sai correndo. Querido, você acabou de dar em cima dela e depois fugiu. E essa história ainda vai render. No dia seguinte, Xixi recebe a recompensa prometida por um professor, uma espada antiga. Ela reconhece o verdadeiro valor do objeto e descobre que aquela foi a primeira espada usada pelo primeiro imperador, além de estar carregada com uma espécie de energia sombria. Ao absorvê-la, Xixi consegue criar seu primeiro cristal de mana. Ela não consegue produzir vários como outras pessoas, mas fica feliz por finalmente ter conseguido o primeiro e decide guardá-lo com cuidado. Só que o que parecia ser uma descoberta interessante acaba levando Xixi para algo muito mais doloroso. Ela experimenta diferentes funções mágicas até encontrar um círculo capaz de mostrar o mundo de sua vida passada. No começo parece apenas uma forma de matar a curiosidade. O problema é que ela começa a rever constantemente sua vida antes do acidente que causou sua morte. E essas lembranças trazem de volta responsabilidades que ela carregava como irmã mais velha, cuidar da casa, dos irmãos e trabalhar para sustentá-los depois que os pais morreram. Ela não está apenas assistindo ao passado, está revivendo os sentimentos daquela época. E isso começa a afetá-la profundamente. Xixi chora, fica emocionalmente abalada e tenta lidar com tudo sozinha.
Depois da aula de esgrima, seu amigo percebe a situação e conversa com ela, lembrando que está tudo bem chorar. E é aqui que para mim o manhwa começa a ficar ainda mais emocionante. Um amigo mostra a Xixi uma página arrancada de um livro e pede sua ajuda para descobrir o que está escrito. Ela não consegue ler e pede desculpas, mas depois decide investigar sozinha. Ao observar novamente as memórias de sua vida passada, encontra 4 pedaços de um círculo mágico no livro. Ela acompanha sua versão do passado até o momento do acidente, mas não consegue suportar assistir à própria morte. Quando o círculo mágico reage ao sangue dela, o livro desaparece. E antes de voltar ao presente, Xixi escuta a voz de um dos irmãos. Ela entra em choque, porque agora sabe que um dos irmãos viu a cena do acidente. E é nesse momento que ela desaba completamente. Ela chora por não ter vivido mais, por ter deixado os irmãos para trás, por não saber como eles ficaram depois de sua morte e principalmente, por imaginar que um deles precisou ver seu corpo naquele momento. Eu não vou mentir, essa parte me fez chorar. Não sou uma pessoa que chora facilmente lendo manhwa, mas essa cena me pegou muito. Talvez por eu também entender o peso de ser a irmã mais velha, ou simplesmente porque a história conseguiu transmitir muito bem o sentimento de Xixi. Você consegue sentir que ela não está chorando apenas pela própria morte, mas por tudo que acredita ter deixado inacabado. Depois disso, Xixi tenta se distrair continuando sua investigação sobre os monstros da montanha. Só que até isso acaba trazendo lembranças dos irmãos quando ela encontra uma família de monstros. Corey aparece no laboratório, percebe que ela está chorando e tenta animá-la mostrando uma nova função do brinco que havia dado para ela. Quando Xixi fica sozinha, começa a ver através do brinco lembranças felizes da infância e dos momentos que viveu com seus pais. Dessa vez, ela chora novamente, mas por outro motivo: felicidade e gratidão. Depois de tanto sofrimento, ela consegue lembrar que sua vida também teve momentos bons. No dia seguinte, ela está um pouco melhor. Sua amiga lhe dá um picolé e mais tarde, outro amigo a convida para sair. Xixi fica tão animada que até muda sua aparência, deixando o cabelo laranja e os olhos pretos. Durante o encontro, ela se diverte, compra presentes para os irmãos e conversa sobre como é difícil sentir falta de pessoas que não podem mais estar ao nosso lado. Depois, enquanto observa um rio, Xixi vê Svan de longe. Ela tenta ir embora antes que ele a reconheça, mas ele aparece ao lado dela e diz que sabe quem ela realmente é. Ele viu as memórias dela. Svan descobriu que Xixi é uma reencarnação de outro mundo e diz que quer ajudá-la a se curar. Ela então faz um pedido que sinceramente eu achei muito forte. Se ele realmente quer curá-la, então que cure a dor do passado. Svan faz isso. Ele usa sua magia para levá-la ao mundo anterior, onde agora se passou um ano desde sua morte. Pela primeira vez, Xixi consegue interagir com os irmãos. Ela fica com medo de olhar para eles, então Svan toma a iniciativa e conversa primeiro. Eles acompanham os irmãos até a loja e depois voltam para casa. Então Xixi canta uma música que sua irmã costumava cantar. Os irmãos reconhecem. Eles se abraçam. Ela entrega os presentes que trouxe e finalmente consegue se despedir deles. Quando volta para seu mundo atual, Xixi chora novamente. Só que agora é um choro diferente. Ela conseguiu ver que os irmãos estavam vivos, conseguiu falar com eles e principalmente conseguiu abraçá-los. Depois de tanto tempo carregando aquela culpa, finalmente teve a oportunidade de dizer adeus. Svan então usa sua magia para ajudar a aliviar as memórias dolorosas. Algumas dessas lembranças acabam sendo absorvidas por ele também. Xixi não queria dividir aquela dor porque acreditava que precisava lidar com tudo sozinha. Mas, sinceramente, acho que essa é uma das coisas mais importantes dessa parte da história. Você não precisa carregar tudo sozinho. Luto, culpa, saudade e perdas não são sentimentos que simplesmente desaparecem porque decidimos ignorá-los. E procurar alguém para conversar, pedir ajuda ou simplesmente permitir que outra pessoa fique ao nosso lado não significa ser fraco. Às vezes, dividir um pouco do peso é justamente o que permite continuar caminhando. Depois de usar muita magia, Svan fica exausto e cai no chão. E Xixi, em um momento completamente inesperado, beija ele. Svan fica completamente corado e diz que não existe nenhuma parte dela que não seja digna de ser amada. E admite que gosta dela. No dia seguinte, Xixi acorda sem lembrar direito do que aconteceu. Até olhar no espelho e lembrar. Ela beijou Svan. E agora temos outro problema. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, aparentemente os dois vão precisar conversar sobre esse beijo. Eu ainda não consegui ler os capítulos 111 a 113, porque não encontrei a tradução completa deles.
Vi apenas alguns trechos em inglês e, pelo que consegui entender, Van começa a fugir toda vez que vê Xixi, provavelmente porque lembra do beijo, enquanto ela tenta correr atrás dele para conversar. Então prefiro não inventar o que acontece nessa parte. Mas, sinceramente, depois de tudo que aconteceu entre os capítulos 100 e 110, eu só consigo pensar. Xixi passou por tanta coisa emocionalmente que agora merece um pouco de paz, embora esse beijo provavelmente não vá facilitar as coisas. E talvez seja justamente por isso que o título desse vídeo seja "Chorei lendo esses capítulos". Não foi apenas pelo romance ou pelo beijo. Foi por acompanhar uma personagem tentando superar a manipulação que sofreu, o luto pela própria família, a culpa por ter deixado os irmãos e, finalmente, encontrar alguém disposto a ajudá-la a enfrentar tudo isso. No fim, a história também deixa uma reflexão que gostei bastante. Superar uma dor não significa esquecer o que aconteceu. Às vezes, significa conseguir olhar para aquilo sem sentir que precisa carregar tudo sozinho. E eu realmente espero que Xixi continue entendendo que ela também merece ser cuidada. Quanto ao Svan, bom, agora ele vai ter que parar de fugir e conversar com a garota que acabou de beijá-lo. Porque depois de tudo isso, eu também quero saber o que vai acontecer depois desse beijo. E esse foi o resumo desses capítulos. Confesso que essa parte da história me pegou muito mais emocionalmente do que eu esperava, principalmente por causa de tudo que Xixi passou ao lembrar da vida anterior e dos irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse resumo e dos meus comentários. Se gostaram, deixem o like, inscrevam-se no canal e comentem o que acharam da história, porque cada interação ajuda bastante o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo.